escola tinha uma regra muito burra. Nessa escola, se você tivesse passando mal, só podia ir pra casa se vomitasse ou tivesse com febre. Um dia, esse menino tava com dor de barriga e pediu pra diretora pra ir pra casa. Só que eles acharam que ele tava mentindo e reforçaram que ele só poderia ir pra casa se ele tivesse com febre ou vomitando. E mandaram ele de volta pra aula. Só que ele tava com muita raiva, porque realmente tava com muita dor de barriga. E foi aí que, depois de muita dedicação e foco, ele conseguiu forçar o vômito na professora. Ele foi pra casa e logo depois mudaram a regra. Esse é o shopping mais diferentão de São Paulo. Ele tem 5 parques temáticos de dinossauro, montanha-russa, roda gigante e poupa-tempo. A Magic Games é a responsável pelo mundo dos dinos, com o T-Rex Park, que conta com mais de 20 atrações, como a Dino Tower, roda gigante, passeio dos dinos, T-Rex Coaster e uma réplica de um T-Rex com 10 metros de altura. Dentro do shopping tem o T-Rex Games, com mais de 2.000 metros quadrados cheios de jogos, simuladores e realidade virtual. O T-Rex Pool é a maior piscina de bolinhas do Brasil, com mais de 1 milhão de bolinhas e brinquedos interativos. O T-Rex Jump é um parque de infláveis que dá pra pular bastante. E pros que gostam de aventura, tem o T-Rex Adventure, que é perfeito. Tem escaladas, plataformas, escorregadores gigantes e muito mais. Tem ainda um monte de lojas. Renner, o Boticário, Natura, uma lanchonete Johnny Rockets e muito mais. É o tipo de lugar que você pode sair da montanha-russa direto renovar o RG. Ele é o Shopping D, que fica em São Paulo com fácil acesso à Marginal Tietê. Queria um shopping normal. Ganhou um universo paralelo, o shopping mais divertido de São Paulo. Gostei. Comerciais que foram banidos. Comercial de uma ONG de proteção aos animais que sugeria que os veganos eram os melhores amantes foi banido porque mostrava mulheres se relacionando com vegetais. Já um comercial chinês de detergente precisou ser banido, porque mostrava um homem negro entrando numa máquina de lavar e tendo sua pele clareada, o que foi bem mal recebido por motivos óbvios. O comercial da Ashley Madison, um site feito para pessoas casadas terem casos, passou no Super Bowl de 2011. Ele mostrava colegas de trabalho tendo casos com o slogan "A vida é curta, tenha um caso", mas foi retirado do ar. Bem parecido com o comercial da Hyundai, em que esposas e maridos escondiam os seus casos no banco do carro. E falando em carros, em 2022, um comercial da Land Rover mostrava seus carros caindo de um penhasco. E precisou ser retirado do ar porque as pessoas começaram a realmente achar que o carro sobreviveria a isso. Por fim, um comercial da Dodge, em que os homens falavam do tamanho das suas caminhonetes, também foi banido por causa da piada de duplo sentido. 7 inches longer. Handles great. I love the way it looks. You get some respect with that. My girlfriend loves it. Introducing the Pérolas da escola brasileira. Uma emergência aconteceu na escola. Professor, ele é um acidente, preciso de ponto. Ponto aonde, menina? Português, matemática, história. Esses aqui tem um colega um pouco diferenciado. Mas esses aqui são piores. Eu tenho tantas perguntas. Como todos nós nos sentimos na segunda-feira. Quem tá super animado pra ir pra escola? Eu. Ah, você? E um desabafo que todo mundo se identifica. Que foi Felipe que inventou de botar letra na matemática. Que eu chego agora na escola, é A mais B dá X, não sei como. E por fim, ele provou que a professora tava errada. É, professora Fátima, falou que eu não sei nada na vida. Ó, tô aqui no Cristo Redentor, aqui em Paris, na Itália. Ó o japonês ali, Buenos dias. O que aconteceria se os dinossauros ainda existissem? Imagina acordar segunda-feira pra ir pra escola e dar de cara com um argentinossauro. Se eles ainda existissem, a gente não existiria, por motivos óbvios. Mas vamos imaginar que isso fosse possível. A arquitetura seria completamente diferente. Não existiriam casas com tetos baixos nem bairros abertos. A gente viveria em estruturas reforçadas anti-dinossauro, que fossem bem altas e fortes. As cidades teriam mecanismos de defesa, como muros altos e cercas elétricas. Você não conseguiria andar na rua sem medo de ser atacado por um tiranossauro. E por isso, o transporte seria ou subterrâneo ou aéreo. Os seres humanos evoluiriam para ser cada vez mais baixos, para conseguir se esconder dos gigantes assassinos. Algumas pessoas também tentariam domesticar os dinossauros, e talvez eles fossem usados como transporte, como os cavalos. E os menorzinhos poderiam ser tipo gatos ou cachorros. Os trabalhos mais perigosos seriam os de fazenda, e essas pessoas precisariam de equipamentos especiais para se defender dos dinossauros. E por fim, os dinossauros produziriam tanto metano que as mudanças climáticas aconteceriam muito mais rápido, e o mundo seria muito mais quente. Ainda bem que não vai acontecer, né? Pérolas da anestesia. Pediram pra essa menina ficar nessa posição e ela achou que era pra cantar o hino. E ela voltou da anestesia e esqueceu como ria. Esse aqui acordou falando outro idioma. Você tá bem?
Super normal. E falando em esposas, esse aqui não reconheceu a própria esposa. My wife, she'll get upset if she sees you touching me like that on my chest. I am your wife. Sup? E por fim, essa mulher tentou resistir à anestesia e falhou miseravelmente. 15, 16, 17, 18, 19. I've never done this before. Pérolas da dublagem brasileira. Em inglês, o xingamento do menino pro pai era... Well, Dad, why don't you kiss my hairy butt? Mas em português virou... Aí, pai, vai catar coquinho, vai! Aí, DJ, tem cerveja? Em inglês, essa cena de Monstros S.A. é assim. It's the winds of change. You hear it? You hear the wind of change? What a creep. Mas em português, ela ficou desse jeito. Ceboso. Ceboso. Olá, qual o seu nome? Em inglês. I'm Rodney Big Bottom. No, I'm Rodney Copper Bottom. Em português. Eu sou Rodney da Bahia. Não, quer dizer, eu sou Rodney Lataria. Essa música fala o nome de vários países. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru. Mas a versão brasileira é muito melhor. Tunísia, Marrocos, Uganda, Angola e um monte de nomes estranhos. Por fim, o Hades falando sobre os Zeus originalmente é assim. Zeus. Mr. High and Mighty, Mr. Hey You, get off of my cloud. Mas na dublagem brasileira... Zeus. O gostosão do Olimpo, o rei da cocada grega. Erros de português. Esse moço adorou o doce brasileiro. É bem gostoso. Cocaína. Quais os sabores de sorvete? Napoleão, Frox, Mussiri, leite compensado, nata goiaba e o chocolate. Pelo menos a mulher soube falar. Rapaz, se fosse beber pra tirar manga, morreu elequetruca. Como é o nome? Elecotrutado. Cuidado com a água suja. Perigo entrar numa água dessa aí, ó, pegar lesfistospirose, doença de rato. E a inflação tá um absurdo. E olha o preço do pantonete. R$7 apenas um pantonote. Um pantonete. O que tu achar melhor? Caminhão o quê? Tá uma situação desesperadora porque a gente tenta comprar um caminhão-pica, Não pode errar o nome de coisa importante. Esse ônibus aqui, ó. Cadê a anarquia? Anarquia? É, tem alergia. Arquelina. Arlequina, pô. Coisas boas que pessoas ricas gastaram seu dinheiro. Um bilionário chinês comprou um iPhone cravejado de diamantes, incluindo o botão, por 15 milhões de dólares. O príncipe de Liechtenstein gastou 36 milhões de dólares em uma cabana, enquanto o empresário de Abu Dhabi gastou 4,3 milhões de dólares em uma placa de carro, porque lá, quanto menos números a sua placa de carro tem, mais dinheiro você tem. Um bilionário russo gastou 2 milhões de dólares em uma coleira de cachorro, que tinha 1.600 diamantes e couro de crocodilo, enquanto o outro gastou 2 milhões de dólares com um sutiã cravejado de diamantes para sua esposa, mas ainda é melhor que esse empresário indiano, que gastou 250 mil dólares em uma camiseta de 3 quilos, que era feita de ouro maciço, mas que não supera outro empresário indiano que gastou 3 milhões de dólares em um caixão, que era feito de platina. O Jeff Bezos gastou 42 milhões de dólares para colocar um relógio dentro de uma montanha, projetado para funcionar 100 mil anos. E por fim, vários bilionários gastam milhões de dólares para ir em expedições até o Titanic, o que nem sempre vale muito a pena. Qual a dor mais forte que um humano pode sentir? Em sexto lugar, temos romper o tendão de Aquiles. Ele é o tendão mais longo e forte do corpo. Então, se ele romper, a dor não vai ser legal. Em quinto lugar, temos a cólica de rim. A dor de ter uma pedra pequena passando pelo seu canal urinário é tão forte que faz muita gente desmaiar e vomitar. E ela é muito comparada com a dor do parto, que foi descrita como ser esfaqueado na barriga, enquanto puxam os seus quadris pros lados e arrancam os seus órgãos. Divertido. Em terceiro lugar, temos o tétano. Quem já pisou num prego enferrujado e teve que tomar vacina sabe que ela dói. Mas isso nem se compara à dor de ter tétano, que faz as suas articulações travarem completamente. Em segundo lugar, temos a torção ovariana e testicular, que é quando as suas partes reprodutivas ficam torcidas, gerando uma dor horrível. E a pior parte é que isso só se resolve com cirurgia. Em primeiro lugar, temos as queimaduras de segundo grau. Apesar de a queimadura de terceiro grau ser mais séria e mais fatal, ela queima os seus terminais nervosos e você não sente dor depois de uns 20 segundos. Mas na queimadura de segundo grau, você ainda sente tudo, tornando a dor muito mais intensa.
Atores da sua infância que se tornaram criminosos. Quem não amava a série Drake e Josh da Nick? Se você assistiu ela, provavelmente se lembra do Drake. Ele era interpretado pelo Drake Bell, que acabou ficando muito famoso na época. Mas o que talvez você não saiba é que ele foi condenado por abuso de menores. Ele foi acusado e considerado culpado de conversar com uma fã de 12 anos de idade e fazer investidas adultas nela quando ela tinha só 15. A menina deu um depoimento falando que ele é um monstro e um perigo para as crianças. Ele tentou pedir desculpas, mas, né? O Drake foi condenado a 2 anos de liberdade condicional, mais 200 horas de trabalho comunitário pelo crime que ele cometeu. Esse aqui é o Kyle Massey, que fazia Corey na Casa Branca e As Visões da Raven. Mas o que você provavelmente não sabe é que ele também foi condenado por conversar coisas inapropriadas com menores de idade. Ele teve um mandado de prisão feito, mas simplesmente nunca apareceu no julgamento. E esse mandado é de mais de 100 mil dólares. Ele mandou fotos e teve conversas inapropriadas com uma menina de só 13 anos. E se vocês quiserem parte 2, comenta aqui, porque infelizmente tem mais. Invenções de comida que deram muito errado. Nos anos 2000, a Heinz lançou uma linha de ketchups coloridos chamada Easy Squirt, que tinha cores como verde, roxo e azul, numa tentativa de fazer as crianças gostarem da comida. No começo, por ser novidade, eles chegaram a vender várias unidades, mas o entusiasmo foi passageiro. Com o tempo, as pessoas começaram a achar meio nojento comer ketchup com corante e ele foi descontinuado em 2006. Brócolis sabor chiclete. Em 2014, o McDonald's tentou incentivar as crianças a comerem vegetais de forma divertida. A ideia era criar um brócolis que tivesse sabor chiclete, mas a ideia não deu muito certo. As crianças que experimentaram o produto acharam o sabor extremamente confuso e não muito gostoso, e por isso o projeto foi abandonado. E falando em McDonald's, temos o sanduíche de lagosta. Nos anos 90, eles tentaram inventar o McLobster. A ideia era trazer um lanche mais sofisticado para o cardápio, mas ele não deu certo. O sanduíche era caro e o sabor não agradava os clientes, e ele era considerado meio ruim comparado com os pratos com lagosta de verdade. E aí ele desapareceu bem rápido do cardápio. Essa é a história mais bizarra que você vai ouvir o ano todo. Imagina que você vai no médico pra falar sobre uma cirurgia que você tem que fazer. É a sua primeira vez no consultório e você nunca foi lá. Mas quando você chega, todo mundo te trata como se você tivesse acabado de sair de lá. E você responde que nunca esteve lá. Eles perguntam se o seu nome é o seu nome, você diz que sim, e eles insistem que acabaram de falar com você. E que se não era você, era uma pessoa com o mesmo nome, rosto, altura, trabalho e que tava indo marcar a mesma cirurgia. Foi o que aconteceu com Brad Fiedel em 2015. Ele tinha 2 metros de altura, uma barba ruiva, um óculos diferente, tinha um trabalho em comum e ia fazer uma cirurgia bem rara. E esse aqui é outro Brad Fiedel que tinha as mesmas características. E ele tinha entrado no mesmo consultório algumas horas antes para marcar a mesma cirurgia do outro Brad. E você deve imaginar onde a história tá indo. Eles fizeram um teste de DNA, descobriram que eram irmãos. Eles fizeram esse teste em 2019 e descobriram que não tem nenhum tipo de parentesco. Eles eram iguais, viviam a mesma vida, tinham o mesmo problema de saúde e não tem explicação nenhuma pra isso.